Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17, diz assim a palavra de Deus. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 3º mandamento, não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 4º mandamento, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento, começando o que chamam de segunda tábua, os mandamentos horizontais. Honra o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. 6º mandamento, não mate ou não assassine. 7º mandamento, não cometa adultério. 8º mandamento, não furte. 9º mandamento, não dê falso testemunho contra o seu próximo. 10º mandamento, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, pois o Senhor é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, da escravidão, não de Faraó, mas da escravidão do diabo, da escravidão da nossa própria concupiscência e da escravidão do mundo. Estamos aqui para te louvar e te engrandecer. Fala aos corações nesses temas sensíveis e até mesmo complexos que falarei essa manhã. Que o Senhor seja engrandecido, teu nome seja glorificado e a tua igreja despertada para os dias desafiadores em que vivemos, para glorificarmos a ti no dia que se chama hoje. Abençoa-nos nesse momento em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Irmãos, se você, como eu, tem o hábito de ir a supermercados, hortifruti, fazer compras, você já deve ter passado por essa situação de você chegar na hora de passar nas compras e a caixa do supermercado pedir para você o seu CPF, não é assim? Aí você digita o CPF lá, e aí tem alguns descontos, você participa do clube, teu mercado tem um clube, o outro, você tem desconto. Aí imagina uma situação hipotética, que eu acho que seria muito boa se acontecesse, quem sabe possa acontecer com você, de você estar lá no supermercado, você digita seu CPF, e aí daqui a pouco o gerente chega a você, você está passando preocupado com o valor das compras, né, que às vezes a gente fica assim, meu Deus, achei que ia gastar 50, gastei 80, achei que ia gastar 200, gastei 300. Se isso não acontece contigo, não é uma praga, mas em breve vai acabar acontecendo. Mas você está lá preocupado com as contas e o gerente do mercado chega para você e fala assim, senhor fulano, senhora fulana, eu quero dizer que o seu CPF foi sorteado e você acaba de ganhar uma viagem. Tem gente falando assim, profetiza, pastor, na minha vida, que eu estou precisando viajar com a minha família, recebo. E aí, você chega e, como assim? Você ganha uma viagem com acompanhante? Se for no meu caso, acho que o mercado vai ficar meio preocupado. Vocês são quanto na família? 5, aí o mercado... Bom, agora já sorteou, né? Vou ter que pagar passagem por 5. E aí você vai lá e vai passear com a sua família. E aí, digamos, nessa situação hipotética, você ganha uma viagem lá para o Nordeste. Quanto tempo que eu não vou para o Nordeste? Né? Uma viagem para Natal, olha que coisa boa, hein? Você vai lá para Natal, aquelas dunas maravilhosas e tudo. Como você vai preparar a sua mala? Não, Lençóis Maranhenses, né, Nilson? Nilson está aqui já reclamando. Ranielson, fazendo... Mas para os Lençóis, eu nunca fui nos Lençóis Maranhenses. Precisamos fazer uma missão lá no Maranhão. Então,
você foi convidado para ir para os Lençóis Maranhenses, olha que bênção, para estar lá, conhecendo aquele lugar. Como você vai preparar a sua mala? Certamente você não vai levar um casaco de couro, aquele que está guardado, você não vai levar, né, um cachecol, você vai levar roupas leves, roupas de praia para curtir os Lençóis Maranhenses. Ou, se você, ao contrário, você ganha uma viagem para uma região de serra, você vai, sei lá, para Gramado e Canela, né? Diácono Marcos e Priscila gostam muito lá, no inverno. Eu confesso que eu ia tentar trocar a viagem, que eu e Tatiana não gostamos de frio, mas vai que você ganha para lá. E aí, como é que você vai preparar a sua mala para você ir para Gramado e Canela no inverno? Certamente você vai colocar umas roupas bem pesadas. E assim, por que eu estou trazendo essa ilustração na introdução dessa mensagem? Assim como você deve se preparar adequadamente para uma viagem que você vai fazer, se você vai para uma região quente de praia, você leva menos roupas, leva roupas mais suaves. Se você vai para uma região de frio, você leva roupas mais pesadas. Ou seja, para onde você vai, você se prepara. Nós também temos que nos preparar para viver no dia em que vivemos. Por quê? Vivemos não numa viagem ganha numa promoção de supermercado, mas vivemos numa espécie de viagem compulsória. Você não escolheu nascer nessa geração, não escolheu nascer nesse país, não escolheu nessa cidade. Talvez muitos não escolheriam se tivesse essa opção. Mas Deus te colocou aqui nesse dia, e louvado seja Deus por sermos cariocas, vivemos na cidade do Rio de Janeiro, ou maranhenses que moram no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui nesse dia, nesse tempo, e para essa viagem, para esse lugar complicado, que é o Rio de Janeiro, mas eu não estou falando nem em questões de segurança, de violência, mas em termos de cultura. Para vivermos nessa época, como cristãos que glorificam a Deus, é bom que você se prepare para essa viagem. Assim como nos preparamos para ir para uma região de praia com roupas mais leves, nos preparamos para uma região de frio com roupas mais pesadas, para você conseguir transitar, viver bem, e mais importante do que viver bem, para você glorificar a Deus na nossa geração, é muito salutar você conhecer os dias em que vivemos, você ter pelo menos uma noção de onde você foi parar ao estar vivendo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2025. Semana passada, eu comecei a falar sobre o 7º mandamento, não adulterarás, e eu falei que faria essa mensagem em 2 partes. Aspectos perenes. O que é alguma coisa perene? É uma coisa duradoura, algo permanente, que vimos semana passada, porque a questão da sexualidade humana, ela atravessa todas as gerações. Por isso que o não adulterarás não valeu somente para Israel, lá dos dias do deserto, mas vale para todas as gerações. E os 10 mandamentos influenciaram nações a constituírem suas constituições, suas leis, como os Estados Unidos da América, mesmo o Brasil. Praticamente todo o Ocidente foi influenciado pelo Decálogo, pelos 10 mandamentos. Então, o não adulterarás mostra o zelo de Deus pela família, vai muito além do marido não trair a esposa não trair o marido. Mas o zelo que Deus tem com a família, com o casamento, é exposto nos 10 mandamentos. E isso atravessa todas as épocas, todas as gerações, todo o tempo. Eu falei na semana passada 3 aspectos perenes, ou seja, permanentes do 7º mandamento. O relacionamento conjugal na origem, Deus criou homem e mulher, Adão e Eva, e estabeleceu o casamento lá na origem. Falei do relacionamento conjugal na lei de Moisés, pois o adultério era punido com pena de morte. Então, até como cantamos há pouco da mulher que foi perdoada por Jesus, Jesus falou, vai, não peques mais. Né? Eles não te condenaram, tampouco eu te condeno, porque o adultério era punido com pena de morte, só que era o homem e a mulher, ali só estava a mulher. Mas, na lei, tamanha seriedade que Deus dá ao casamento e à família, o adultério era punido com a pena capital na lei de Moisés. E falei de algumas situações que nós vemos na Bíblia, as mulheres moabitas, que Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, o que ele fez? Colocou mulheres moabitas para seduzirem um povo, que é muito mais poderoso você seduzir, usar a sexualidade, a imoralidade sexual, para desviar alguém do Senhor, do que você ficar falando palavras ao vento. Então, com isso, ele trouxe grande problema, Números capítulo 25, para o povo de Deus. Falei sobre Malaquias, que Deus condena ao povo, Malaquias capítulo 2, que estava abandonando a sua aliança da mocidade, a sua esposa, e vivendo em adultério, e ainda oferecendo ofertas a Deus, e Deus não estava aceitando. E falei sobre a controvérsia de Jesus com os fariseus. Jesus tem uma posição bem firme quanto ao casamento. Falei sobre isso na semana passada, porque todos esses aspectos são perenes, são para todas as épocas. Mas hoje eu queria falar sobre, não aspectos perenes, mas aspectos pertinentes aos nossos dias. O que o 7º mandamento tem a nos ensinar nos dias que vivemos. Ontem, no encontro de casais, foi muito abençoador,
Louvo a Deus pela vida do diácono Giovanni, da irmã Eliane, de muitos irmãos e irmãs que contribuíram para o que vivemos aqui e a comunhão que tivemos ali depois do encontro aqui na igreja. E falei um pouco sobre isso, que a nossa cultura cresceu o número de divórcios, as famílias, o conceito de família, de casamento tem sido muito assolado. E eu queria refletir um pouco sobre o tempo em que vivemos. E, para isso, a gente precisa entender como é que a gente chegou aqui. É muito importante, irmãos, a gente entender um pouco das nossas origens para a gente saber onde nós nos situamos. Por que que o mundo está do jeito que está? Por que que o adultério hoje é tratado como uma coisa banal? Por que que tantas pessoas que sofrem a dor de uma traição ouvem de alguém, trai também que você vai ficar bem, porque hoje em dia todo mundo trai mesmo? Ou tantos divórcios. Antigamente, na época que eu era criança, né, há 30 e poucos anos atrás, 40 anos atrás, na verdade, né, que eu estou com 47, então, 40 anos atrás, tempo passa, né, Luciano? Na minha escola, eram poucas as crianças cujos pais eram divorciados. A maioria dos pais eram casados e algumas crianças tinham pais divorciados, como eu, que meus pais se divorciaram, eu tinha 6 anos. Hoje em dia, parece que virou. Hoje em dia, nas escolas, é muito comum as crianças terem os pais divorciados e poucas têm os pais casados. A questão da sexualidade na adolescência. Na minha época, eram poucas, especialmente as meninas, que tinham relações sexuais antes do casamento, antes dos 18, 19 anos. Hoje virou a chave, isso em apenas 30, 40 anos. E é raro você encontrar uma menina de 15, 16 anos que já não tenha tido alguma experiência sexual, um menino que não tenha se envolvido com pornografia, algo que destrói a sexualidade, a mente do jovem, gera muitos problemas, não só no jovem, mas no adulto também. O que aconteceu para a gente chegar no ponto em que chegamos? Por que que a gente está vivendo essa sociedade tão corrompida, tão erotizada, tão voltada para uma sexualidade que vai muito diferente, que é muito diferente daquilo que Deus preconizou para nós? Para a gente entender isso, irmãos, a gente vai ter que fazer um exercício agora. Eu vou precisar muito da sua paciência e da sua atenção. Vou ser breve, porque eu resumi absurdamente, né, Nelson? Algumas coisas que eu vou mostrar para os irmãos agora, eu resumi absurdamente. Se você quiser detalhar um pouco mais sobre isso, eu te envio material. Quem sabe, ano que vem, a gente possa abordar esses temas numa escola bíblica dominical. Mas eu fiz um resumo bastante resumido para tentar entender um pouco do que nos levou a chegar na situação que temos hoje. E aí, como eu fiz aquela analogia primeiro, a gente viajou para esse mundo, para essa cultura, para o Ocidente, do ano de 2025. Então, precisamos entender como é que a gente chegou aqui. Eu vou pedir ajuda ali dos universitários. Apaga aqui, por favor, Matheus. Essa palavra é do Albert Moller Jr., um grande pregador que temos em nossos dias. Ele fala assim: as questões sexuais que agora nos confrontam, desde o colapso da família até o casamento de pessoas do mesmo sexo, são, na verdade, peças de um quebra-cabeça maior. A fim de entendermos o que está acontecendo, temos que considerar atentamente todo o quadro, toda a trajetória da civilização ocidental desde o século passado. O que ele está falando? Para a gente entender como é que a gente chegou nessa situação hoje, não basta olhar para o hoje. Você tem que fazer puxar igual um fio de novilho, como é que chama? Novelo. Você puxa assim e vai vindo. Pode passar. O que vemos não são questões isoladas, individuais. A questão da sexualidade na adolescência, a questão da gravidez precoce, a questão do aborto, a questão do gênero, não são questões isoladas, é tudo dentro do mesmo pacotão. E sim uma grande transformação social que não aconteceu por acidente e não se desfará por si mesmo, diz Albert Moller Jr. Pode passar. Esses livros aqui, para quem quiser se interessa sobre o assunto, só são alguns, tem muitos outros que eu poderia mencionar. Esse do Albert Moller Jr., Não Podemos Nos Calar, falando como a igreja tem que se posicionar contra essa cultura corrompida que temos. Cosmovisão Sexual Cristã e Cultura Cristã, do Andrew Sandlin, são livros maravilhosos para você entender um pouco desse contexto. E esse aqui é um livro de autores católicos, Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade, que mostra como essas ideologias, teorias de gênero, são terríveis e têm destruído e vão destruir mais ainda se continuarem a mente de jovens, crianças e adultos. Então, só uma sugestão de alguns livros que eu vou falar daqui a pouquinho. Um daqueles livros, do Andrew Sandlin, ele fala o seguinte: nós, filhos da civilização ocidental, ou seja, a gente que vive nesse tempo, nessa era, somos herdeiros de 2 revoluções. Guarde isso, 2 revoluções. Nenhum de nós escapou dos efeitos dela. A primeira revolução foi uma revolução política, que se tornou social. E a segunda foi uma revolução social, que se tornou política. Pode passar. O Ocidente, nos últimos 50 anos, lembra que eu falei de alterações nos últimos 40 anos? Mas vai mais atrás um pouco. Tem, indiscutivelmente, sido moldado mais por essas 2 revoluções que por quaisquer outros 2 fatores históricos.
Compreender essas revoluções significa entender a nossa cultura, diz Andrew Sandlin. Por que eu estou falando isso? Se eu estou falando para você que, para a gente viver de forma a glorificar a Deus nesse tempo, a gente precisa entender um pouco como é que a gente chegou aqui, o que ele está sugerindo é que a gente precisa entender um pouquinho da influência de duas revoluções que aconteceram na história recente da humanidade. A primeira é a Revolução Francesa, 1789 a 1799. Uma revolução política que se tornou social. A Revolução Francesa estabeleceu o padrão de todas as revoluções políticas subsequentes. As revoluções russas, que foi uma grande revolução, a Revolução Chinesa, que subjugou a China a uma ditadura comunista que prevalece até hoje, a Revolução Cubana, que empobreceu miseravelmente a Cuba, um país maravilhoso, e até hoje sofrem com isso, vietnamita e cambojana, a Revolução Socialista no Camboja matou muitas pessoas, são apenas notas de rodapé, mesmo gigantes, da Revolução Francesa. Quer dizer, tudo provém, tem sua origem lá na Revolução Francesa, segundo esse autor. Ela constitui a primeira revolução secular na história do mundo. O que é isso? Secular é alguma coisa que Deus sai do centro e o homem se torna o centro. Então, é a primeira revolução secular na história do mundo. Pode passar. A Revolução Francesa derrubou o antigo regime, ali está em francês, eu não sei falar francês, o antigo regime corrupto e inchado, com uma igreja corrupta e inchada. Como todas as outras revoluções que a seguiram, os abusos por ela produzidos pela Revolução Francesa tornaram pequenos os abusos que alegavam abolir. A cura era pior que a doença. O que ele está falando? A Revolução Francesa derrubou uma mentalidade centrada na igreja, o antigo regime, mas trouxe coisas tão terríveis ou piores. Pode passar. E a segunda foi a Revolução Sexual da década de 1960. Ali estão protestos, possivelmente nos Estados Unidos, sobre a liberação do aborto. Aqui os protestos em Paris, em maio de 1968. Ali o Festival de Woodstock, em que milhares de jovens e pessoas não tão jovens se reuniram ali e fizeram uso de drogas, sexo livre, doideira total. E o pessoal na lama, se você ver fotos de Woodstock, é chocante. Aquele lema de sexo, drogas e rock and roll, Woodstock teve um papel muito importante, mas está dentro dessa caixinha da Revolução Sexual da década de 1960. Não é uma coisa isolada. Do nada, chegou Jimi Hendrix, Janis Joplin, e começaram a tocar umas músicas, e fizeram um show numa fazenda, e um monte de gente apareceu do nada, e não foi assim. Havia uma revolução sexual profunda nos Estados Unidos da América, na Inglaterra e na França, assim como em outros lugares, que levou a esse caos que foi o Festival de Woodstock, que muitos da mídia hoje ainda tratam como uma grande sinal de avanço, de progressismo, mas foi uma regressão à barbaridade lá da época do Império Romano ainda. A segunda revolução é mais recente, a Revolução Sexual da década de 1960, centrada da América do Norte, Inglaterra e França. Ela não se propôs inicialmente a mudar a política, era uma revolução cultural que se tornou política. Seu objeto era mudar a cultura. Guarde isso, seu objeto era mudar a cultura. Por isso que a gente vive numa cultura tão doida e tão aloprada hoje em dia, como efeito dessa revolução. Essa revolução considerava a ética sexual cristã, que modelara a cultura ocidental retrógrada, ou seja, ultrapassada, sufocante e inimiga da boa vida. Seu objetivo era tratar o sexo como uma recreação. Isso, em 1960, não era tão comum. E hoje todo mundo trata o sexo, na cultura de forma geral, como algo puramente recreativo. Individual, um fim em si mesmo. Sendo o sexo um fim em si mesmo, os limites em torno dele devem ser eliminados, desde que todos os participantes consintam com o ato sexual. Então, a pessoa, como você vê lá em Woodstock, se você vê fotos, eu nem recomendo que você faça isso, mas você vê as pessoas nuas, homens abraçados com homens, mulheres abraçadas com mulheres, todo mundo, né, tem até uma música de uma cantora popular que fala eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, né, tem uma música que fala isso, é bem essa mentalidade mesmo, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo, eu me envolvo com quem eu quiser, seja homem, seja mulher, seja um, seja dois, seja qualquer coisa. Isso veio muito a reboque da Revolução Sexual. Pode passar. Esse autor aí, esse senhor, Charles Taylor, é um filósofo canadense, ele apresentou um resumo, e aqui eu preciso que você guarde isso, principalmente para quem é mais atento nesses assuntos. É uma história sumarizada, escandalosamente simplificada. O que eu estou fazendo aqui é simplificar muito coisas que daria... O que eu estou falando aqui em 10 minutos, daria para falar em 10 horas e ainda seria pouco. É muito conteúdo que tem para falar, a gente está resumindo, e esse autor fez um resumo muito resumido e muito simplificado, mas que nos ajuda a entender onde nós estamos hoje. Pode passar. Ele dividiu em 3 eras. A era antes da Revolução Francesa, o antigo regime, período no qual há uma ligação inextricável, ou seja, muito íntima, entre a identidade religiosa e a identidade política.
uma estreita conexão entre ser membro da igreja e fazer parte de uma comunidade social. Todo mundo que fazia parte da comunidade, naturalmente, era associado a uma igreja. Mesmo que a pessoa não fosse cristã ou não levasse uma vida tão correta assim, porque o pecado acontecia lá, a homossexualidade já existia, o adultério já existia, tudo de ruim já existia, mas a cultura não validava essas coisas como existe hoje. Pode passar. Era da mobilização, depois da Revolução Francesa, quando, uma vez substituídos, o status quo, o que é o status quo? Aí vem do latim, as coisas do jeito que são. Como o antigo regime, percebemos, então, que se há algo para preencher o vazio, esse algo virá de nós. Precisaremos mobilizar novos rituais, práticas, instituições e assim por diante. Aí vem o iluminismo. O homem assume o centro e ele que vai fazer as coisas acontecerem, quando antes as coisas eram centradas em Deus. Pode passar. E era da autenticidade, que caracteriza um novo imaginário social, ou cosmovisão, ou seja, a visão da sociedade. Aquilo que esse autor, Charles Taylor, chama de individualismo expressivo. Compreende o entendimento de que cada pessoa possui a sua própria maneira de realizar a sua humanidade. Isso aqui é o que a gente vive hoje, irmãos. E quer ver uma expressão muito clara nisso, num assunto bem sensível, que eu pouco falo aqui, mas que a gente tem que tocar de vez em quando? Uma questão em que gera muitas dúvidas, muitas controvérsias, até embates entre pessoas, a questão da tatuagem. Um cristão deve fazer tatuagem ou não deve fazer tatuagem? Quem dá mais? Sim? Não? Então, vou dar a minha opinião. Como na escola dominical a gente não vai poder debater, mas vai ter aula da escola dominical, quem quiser ficar e conversar sobre isso. Qual é a minha leitura? Até hoje, ninguém me apresentou um motivo que eu entenda genuinamente cristão para fazer uma tatuagem. Porque a tatuagem vem do princípio, o corpo é meu, faço ele com dele o que ele quiser. E Paulo fala, use o seu corpo para glorificar a Deus. O único motivo que eu creio que poderia ser genuinamente cristão, ninguém me apresentou, mas eu mesmo pensei. Quando Paulo quis levar Timóteo para a sinagoga, o que ele fez? Ele circuncidou Timóteo para que ele pudesse entrar na sinagoga e pregar aos judeus. Mas isso aí é porque se ele não fosse circuncidado, ele não podia entrar lá. Se alguém falar para mim, eu só posso entrar num lugar se eu fosse tatuado e quero ir pregar o evangelho, eu acho que seria uma justificativa plausível, mas eu nunca ouvi ninguém me falar isso. Então, eu creio que não há um motivo adequadamente válido para um cristão fazer tatuagens, mas também não entendo que quem faz tatuagem deixa de ser cristão. Ou um cristão verdadeiro que faz uma tatuagem perde a salvação, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou não pode servir na igreja. Nós temos pessoas tatuadas servindo em nossa igreja, temos pastores em nossa denominação que são tatuados e trabalham na igreja e não tem problema nenhum, porque a tatuagem não é uma marca, não é a marca da besta, não é nada disso. Mas eu confesso que eu tenho dificuldade em entender justificativas cristãs. Se alguém quiser falar na escola dominical, agora não dá. Vamos conversar, a gente abre um pedacinho, que a gente tem coisas para ver na escola dominical. Mas eu nunca encontrei uma justificativa plausível. E recomendo a você, pai de jovens e adolescentes, que não permita que seu filho faça uma tatuagem e fale, aqui em casa não pode. Ah, mas eu quero fazer. Tá bom, quando você crescer e tiver dinheiro, o seu dinheiro e a sua casa, você faz o que você quiser com o seu corpo. Mas aqui eu não permito. Por quê? É uma marca definitiva. Até o Bispo Walter uma vez falou num vídeo. Às vezes o jovem quer pintar o cabelo. Ele pinta o cabelo, daqui a pouco ele corta o cabelo, pinta de outra cor. Agora, fazer uma marca definitiva no corpo é algo muito mais sério. Algumas pessoas se posicionam contra a tatuagem usando o texto levítico, que fala de você não fazer marcas pelos mortos. Mas, por mais que eu não curta, acho que não seja adequado o uso de tatuagens por cristãos, eu creio que esse texto não vale para invalidar, porque o texto está falando de você fazer marcas pelos mortos que remetem a um culto pagão. Então, se algum cristão falar assim, eu vou fazer uma tatuagem de um orixá, eu vou fazer uma tatuagem de uma entidade do espiritismo, eu vou fazer uma tatuagem de um antepassado meu que me protege, eu vou falar, você está blasfemando o nome do Senhor. Mas, normalmente, as pessoas não fazem isso. Então, acho que esse texto não dá para justificar o não uso da tatuagem. Então, é um assunto sensível. É um assunto que tem que ser tratado com graça. Porque aquilo que a Bíblia não fala claramente, a gente precisa ir devagar com a louça, porque você pode estar julgando pessoas que não estão fazendo nada, que Deus não está julgando, por assim dizer. Então, a gente tem que tratar essa questão com muita sensibilidade, mas eu achava que era importante trazer essa questão para a igreja, para você refletir e a gente pensar, voltando a dizer que eu não acho que isso é pecado necessariamente, né, que se a pessoa acha que o corpo dela faz com ela o que ela quiser, ela não precisa fazer uma tatuagem. Às vezes, nas suas vestimentas, ela reflete isso, usa a roupa que ela usa a roupa que eu quiser, que a roupa é minha, eu compro com o meu dinheiro, esse pensamento também está errado. Então, há muito pano para manga. Volto a dizer, quem quiser conversar sobre isso, a gente abre a escola dominical um tempinho para isso. Mas onde se enquadra, então, essa questão da tatuagem? Por que eu estou falando sobre isso?
Eu acho que alguém que nos ajuda muito a entender isso é um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que cunhou o termo modernidade líquida. Qual é a diferença entre algo líquido e algo sólido? Eu vou fazer uma experiência aqui. Isso aqui é um... Bruno me auxilia aqui. Negócio de fita durex. Você botar fita durex. Isso aqui é sólido. Se eu soltar aqui isso aqui, além de fazer um barulho e ter risco de quebrar o púlpito, porque esse púlpito não está muito bom, ele não vai mudar nada. Ele caiu, porque ele é sólido, ele é rígido, ele não mudou nada. Agora, se eu pegar esse copo de água aqui, ó, então, para não ficar com cheiro de rato molhado de sofá velho, o que ela faz? Fiz algo que eu detesto, molhei minha Bíblia. Jesus. Ai, acontece. O que ela faz? A água toma forma. O sólido você joga, não acontece nada. A água, ela toma a forma. Quando ele fala em modernidade líquida, ele fala que nos nossos dias, a mentalidade das pessoas, ela é mais fluida. Ela toma diferentes formas. E ele fala sobre a questão da tatuagem. Esse livrinho aqui, Nascidos em Tempos Líquidos, é um livro que é um diálogo que ele tem com um jovem jornalista chamado Thomas Leoncini, um jornalista italiano, que foi registrado nos diálogos de Bauman com ele. E aí, esse jovem jornalista pergunta para ele, por que as tatuagens se tornaram uma necessidade para quem deseja ser homologado pela estética da modernidade líquida? O que ele está falando? Que a tatuagem é uma forma de você estar dentro de um contexto atual. Bauman responde, as respostas são dele meio complicadas, eu vou mais para o... Não dá tempo da gente falar muito. Ele diz assim, a tatuagem, milagre dos milagres, assinala ao mesmo tempo a intencional estabilidade, talvez até a irreversibilidade, do compromisso e a liberdade de escolha que caracteriza a ideia do direito à autodefinição e ao seu exercício. O que ele disse nessas palavras complicadas? Que é um sinal de que você quer ter uma autenticidade, que bate com o que a gente está falando aqui, a era da autenticidade. Você quer mostrar alguma coisa que você é de fato e que ninguém mais é. Então, eu penso que a gente enxergar a tatuagem dentro desse pacotinho fica mais fácil da gente entender. Por quê? A tatuagem é algo pessoal, é algo específico. A pessoa faz uma tatuagem que é só dela. Claro que outra pode ter igual, mas assim, há um certo movimento de você ter algo muito pessoal. Volto a dizer, irmãos, não julgue o irmão que tem tatuagem. Nós temos irmãos na igreja que têm tatuagem, temos irmãos que trabalham na igreja, e não é para você sair daqui julgando, tá vendo? Não era para você fazer, mas é para você refletir, até porque não há um mandamento claro contra isso. Mas o que eu quero... A gente vai ter que fazer um trabalho de pensar um pouquinho. O que eu penso? Que esse movimento, e o mesmo, aí, se eu entrar por esse assunto, não acaba o culto hoje. O mesmo, por exemplo, das questões de intervenções cirúrgicas plásticas. Há um movimento muito grande de você querer mostrar, ou você querer ser alguma coisa, ou estabelecer a forma que você quer apresentar ao mundo. E, para mim, isso está muito ligado ao espírito da nossa época. Há uma palavra no alemão chamada Zeitgeist, e Geist é a mesma origem de Ghost, que é a palavra inglesa para fantasma ou espírito. Então, Zeitgeist é o espírito da nossa época. Então, eu creio que essa questão da tatuagem está muito ligada ao espírito da nossa época, que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que você tem que ser autêntico. E aí, nesse sentido que eu acho que não convém. Você tem que mostrar algo que só você tem. Você tem que ter uma roupa, você tem que ter um cabelo, você tem que ter uma coisa que só você tem. Isso é muito típico dos nossos dias. Então, volto a dizer, irmãos, esse é um assunto pastoral que tem que ser falado. Aqui a gente tem que falar de todas as coisas. E eu senti a falta de posicionar sobre isso. E, curiosamente, essa semana uma mãe falou para mim, meu filho, uma época, perguntou para mim sobre tatuagem. Eu falei, você pode fazer e sair de casa, que aqui em casa eu não vou aceitar isso, não. Eu falei, então eu acho que era hora de falar sobre isso publicamente, para ter um posicionamento da igreja. Não estou falando que eu sou dono da razão, não estou falando sobre isso, mas eu acho que eu nunca encontrei um motivo genuinamente cristão que justifique isso, porque o mais próximo que eu encontrei foi o corpo é meu, faço com ele o que você quiser, mas isso para mim não é um pensamento adequado para um cristão ou para uma cristã. E para mim, essa questão de você evidenciar coisas no seu corpo está muito ligada ao Zeitgeist, ao espírito da nossa época, e é isso que a gente está vendo aqui. Tá bom? Mas qualquer dúvida, escola dominical, gabinete pastoral, não se sinta, se você, eu tenho tatuagem, agora eu sou o pior dos homens, sou pior, de forma alguma. Agora, eu entendo que a igreja pode estabelecer critérios para orientar nesse sentido. A igreja tem esse direito, por assim dizer.
mas isso não diminui a espiritualidade de alguém, até porque eu conheço pastores, líderes, eu estudei no seminário com colegas daquela igreja, depois saíram, da Onda Dura, que é uma igreja de surfistas, e o aluno mais brilhante da minha turma, o cara mais inteligente, era tatuado com o braço fechado, assim. Um cara brilhante, inteligentíssimo, e os dois braços fechados, nas costas, cheio de coisa, cheio de tatuagem, uma mente brilhante, um homem extremamente piedoso, um dos jovens mais brilhantes da turma lá do Martin Butzer, hoje é pastor lá em Porto Alegre, até falei dele na época da enchente, o Emanuel Malinovski, brilhante, e assim, eu não tenho nenhum motivo para dizer que aquele cara não é crente, porque ele está tatuado. Então, cuidado. Só estou falando assim, daqui para frente, eu acho que não é adequado que você faça uso, porque para mim isso está muito mais adequado ao espírito da nossa época do que ao Evangelho. Então, passado esse momento tenso, vamos seguir. Então, como é que dividiu? Oi? Calma. Calma. Fica calmo. Então, como é que é a divisão lá do Charles Taylor? Antigo regime, antes de 1800, era da mobilização, época do iluminismo. Como eu falei, isso aqui está muito, né, Nelson? Muito, absurdamente simplificado. E o que ele chama de era da autenticidade. Por isso que eu usei o exemplo da tatuagem. Para mim é um exemplo muito claro da gente querer marcar algo no corpo que só você tem. Mesmo que você não tenha pensado nisso, isso está muito embutido. E o que marca isso? O que marca a diferença do antigo regime para a era da mobilização, a época do iluminismo, a Revolução Francesa? E coincide uma outra transição, a Revolução Sexual de 1960. Então, por que eu estou mostrando isso? Para a gente se situar onde nós estamos. Nós estamos aqui, na ponta da linha do tempo. Então, a gente vive dias muito difíceis, gente. São dias muito desafiadores. Porque aqui, antes da Revolução Francesa, existia iniquidade, existia imoralidade. Lembra dos aspectos perenes que atravessam todas as gerações? Existia pecado, existia adultério, existia tudo de ruim. Mas havia uma cultura cristã, no Ocidente pelo menos, que validava aquilo que a palavra de Deus valida e condenava aquilo que a palavra de Deus condena. E hoje não, irmãos. Hoje em dia, as pessoas se posicionam de uma forma muito hostil à palavra de Deus e você tem que aceitar, porque a gente vive numa sociedade relativista e cada um tem a sua verdade. Mas você não pode falar que a sua verdade é verdadeira, que você é zombado. Então, a gente vive nesse tempo aqui, irmãos. A era da autenticidade. Cada um tem a sua verdade, cada um tem os seus princípios, cada um faz o que quiser da sua vida e você não tem nada a ver com isso. Isso é muito desafiador. Especialmente para aqueles que têm filhos pequenos ou adolescentes. Porque vai explicar isso tudo para o seu filho adolescente na hora que ele quer fumar um baseado que os amigos da escola fumam. Ou que ele quer, que a sua filha quer dormir com o namorado que todas as amigas dela já dormiram. É um desafio, gente. Vamos passar. Estamos finalizando já. Aí chegamos na década de 1970, depois da Revolução Sexual, depois de Woodstock. Kate Millett, autora de Política Sexual, foi uma das primeiras autoras a trazer essa questão toda para a política, para mexer nas estruturas de poder, judiciário, educacional, legislativo, para embutir as ideias da Revolução Sexual. E Shulamita Firestone, autora de A Dialética do Sexo, uma mulher muito doida, militam no marxismo feminista da década de 1970. Marxismo feminista. O que é o marxismo? Ele traz uma ideia de revolução por meio do sexo, o que essas autoras fazem. Referenciado por Judith Butler, em Problemas de Gênero, que é a principal autora hoje das teorias de gênero. E apontam para a necessidade de eliminar a família monogâmica, voltando-se à sexualidade polimorfa originária. O que ela está dizendo? Na origem, ninguém era de ninguém. Todo mundo se relacionava com todo mundo fazia o que queria, e assim que os seres humanos existiam há muitos anos atrás. A gente tem que voltar a isso. O negócio de família só serve para gerar mais opressão. É isso aqui que foi falado da década de 1970. Pode passar. Nessa escola lá em Paris, surge a hipótese de que a escola possa endossar o papel e a função educativa da família. O que existe até hoje. Todo mundo acha que a escola é que tem que formar a cabeça das crianças. Mas a igreja é a única que levanta. Não, quem é responsável pela educação das crianças são os pais. As crianças podem ir para a escola, mas quem tem que formar valores é a família. A escola não é neutra, isso é um outro engano. Não, eles só aprendem matemática, aprendem geografia. Não, não é neutra. Quando está aprendendo geografia, quando está aprendendo história, está aprendendo princípios que podem ser alinhados com a palavra de Deus ou não. Não seja tolo de achar meu filho está indo para a escola só aprender história, só aprender matemática. Isso é tolice. A escola não é neutra.
Quando o professor de história, ele ensina com as lentes da sua visão de mundo. A geografia, a matemática, o cara vai ensinar com as lentes dele. Então, não seja ingênuo. A escola não é neutra. Mas você pode mandar seu filho para estudar, mas a formação moral e espiritual dos filhos cabe à família. Mas lá em Paris, ó, já começaram a mudar isso. E aí, no nosso amado Rio de Janeiro, tivemos governadores como Leonel Brizola, educadores como Darcy Ribeiro. O patrono da nossa educação escreveu um livro, Pedagogia do Oprimido, e aí a ladeira abaixo. Mas esse é outro assunto. Vamos seguir. Para concluir. Essa aqui é a Judith Butler, que escreveu esse livro aqui, Problemas de Gênero. É a principal autora de gênero. Essa mulher tem doutorado, é professora de universidade, é brilhante, inteligentíssima. E suas ideias, ó, feminismo e a subversão da identidade. Tem invadido as escolas e destruído a cabeça de jovens, adolescentes e crianças. E aquele livrinho ali, ele é muito antigo, é de 1800 e pouco. Foi escrito pelo Engels, que é o parceiro do Marx, com quem Marx escreveu o Manifesto Comunista. A origem da família, da propriedade privada do Estado. Ali é uma teoria poderosa que, bebendo nessas fontes, aquelas marxistas lá da década de 70, começaram a trabalhar para a destruição da família. Pode tirar, gente, obrigado. Então, é nesse mundo que você vive, bem-vindo. Foi para essa viagem que você compulsoriamente foi convocado. Aí você me diz, mas por que hoje os jovens estão tão confusos quanto a sua identidade? Por que os jovens estão tão sem norte? Por que há tantos casos de adultério? Por que os casamentos estão tão fracos? Pelo pecado, pelo que vimos semana passada, questões que atravessam gerações, mas muito também pelo tempo que nós vivemos, irmãos. Nós vivemos tempos muito desafiadores. E se você continuar vivendo uma vida na superficialidade, dificilmente a conta não vai chegar alguma hora. A gente precisa, não é que você precisa entender esses termos todos, você precisa concordar com tudo, com as minhas opiniões, tem coisas que são opiniões. A gente tem que concordar no que tange a palavra de Deus, que a palavra de Deus é clara. Mas a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade erotizada, numa sociedade que é um movimento poderoso, forte para destruir as famílias, para destruir os casamentos. E isso tem a ver com tudo que eu estou falando hoje, com o que vimos aqui sobre o 7º mandamento. Então, primeira coisa, a gente está nessa confusão porque isso está sendo engendrado há séculos. A Revolução Francesa foi em 1789 que começou. 2 séculos de mentalidade pagã, hostil, contra Deus, sendo empurrada a goela abaixo na cultura ocidental. Algumas evidências que eu queria trazer sobre, que para mim reforçam o que eu acabei de falar. Por exemplo, que eu já falei recentemente, roupas sensuais. Antigamente, certas roupas não eram adequadas para adolescentes, só para mulheres adultas em boate. Hoje em dia você vê crianças usando roupas que há 20, 30 anos atrás, mulheres adultas não usavam, só usavam quando iam para a noite, para a esbórnia. Séries e filmes com conteúdo explícito de sexo. Hoje em dia muita gente vê isso e acha normal. Uma vez eu estava assistindo uma série com a Tatiana, há muitos anos atrás, que a gente quase não assiste mais televisão, e aí assistindo, e aí começou uma cena e começou a partir para o sexo explícito, eu cortei aquilo e falei, na minha casa não, a gente não vai assistir mais essa série, acabou. Eu com a minha esposa, casado com ela já, vivendo vida de casado com ela, mas eu falei, na minha casa eu não quero pornografia. Era uma série que não era um filme pornográfico, mas era extremamente violento. Eu falei, isso na minha casa não, acabou, Tatiana, a gente não vê mais essa série, pum, cancela. Mas todo mundo acha normal, porque a pornografia invadiu. E muitos hoje são escravos da pornografia e acham isso normal. Não é normal, isso é imoralidade sexual. Músicas populares que falam abertamente sobre moralidade sexual. Sempre lembro de um pagode que eu tocava na noite, né? Eu me apaixonei pela mulher errada, ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Cara de pau! Está querendo a mulher do outro e ainda fala que está sofrendo. E piorou muito, porque hoje eu estou no mercado, irmãos. Eu ouço umas músicas tocando no mercado que eu falo, gente, que absurdo. Como é que toca isso e as pessoas acham normal? Porque já enraizou na cultura, uma cultura ímpia, uma cultura que valoriza o erotismo. Adultério, divórcio, homossexualidade são muito comuns, e casamentos duradouros, jovens que se santificam, são cada vez mais raros. O crescimento da pornografia, inclusive entre as mulheres, é um sinal da impiedade dos nossos dias, irmão. Você quer evidência? Eu te apresentei algumas, há muitas outras. E, para concluir, o que a gente precisa? Uma postura contracultural. Se você não se posicionar, especialmente você, pai, que tem filhos pequenos ou adolescentes, se você não bater na mesa e falar que é assim, você vai ser levada pela onda. A onda, o tsunami cultural vai vir, vai te estragar e vai te levar embora. Vamos lá, para a gente concluir, em Romanos capítulo 12.
o livro que eu li, um trecho é esse aqui, ó, Nascidos em Tempos Líquidos. Essa conversa entre Zygmunt Bauman e Thomas Leoncini. Romanos 12, um texto muito conhecido, que eu creio que nos ajuda muito a entender. Fizemos essa leitura, vivemos numa sociedade ímpia, hostil, tudo de errado. O que a gente faz? Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam, aí sim, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse mundo está todo errado. Então, submeta a Deus, não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixe que você seja transformado pelo Senhor. 1 Tessalonicenses 4, não, 1 Coríntios antes, 6. (18). Diz assim, 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Paulo falou isso de forma bem firme. Agora, nesse mundo que a gente vive, você vai ter que fazer um esforço muito grande. A imoralidade está aí exposta. Chegamos no verão, eu acho que os homens vão passar a ter que andar igual cavalo com aquele negócio assim, né? Porque, vou te falar, é difícil. Então, fuja, bateu o olho e desvia. Viu alguma coisa que não é adequada, porque a imoralidade está exposta, está naturalizada na nossa cultura. Mas Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha que palavra forte. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Então, o que eu faço com o meu corpo, não é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Esse não é um lema cristão, graças a Deus. Mas o que eu faço com o meu corpo é como de alguém que pertence a Cristo. Versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no espírito de vocês. Glorifiquem a Deus na mente de vocês. Glorifiquem a Deus no coração de vocês. Não, o que ele fala? Leia comigo. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Deus nos chama a glorificar a Deus no nosso corpo, inclusive. E 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Para a gente concluir. Primeira Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3. Essa era uma boa igreja, uma igreja santa, uma igreja séria. Mas olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses em 4, 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio em santificação e honra. Então, de novo, Paulo fala de glorificar a Deus no corpo, não só no coração, não só na mente, não só no espírito, mas no corpo. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, ou seja, você entregando o seu corpo para a concupiscência, mas como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que dá também o seu Espírito Santo a vocês. Então, a nossa cultura fala o quê? Viva a sexualidade do jeito que você quiser, se envolva, tenha relações sexuais com quem você quiser, faça o que você quiser, a vida é tua, você não tem que se meter nada com isso. Se tiver problema no casamento, busca outro relacionamento, ou adultera para dar uma aliviada depois, para você ficar melhor com a sua esposa. Se você foi traído, trai também. Esse é o que vemos na nossa cultura. Mas o que a palavra de Deus, que é perene, diz: quem rejeita essas coisas, ou seja, de não se entregar à imoralidade, de não santificar a Deus no seu corpo, quem rejeita, de santificar a Deus no seu corpo, quem rejeita essas coisas,
não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que dá também o Espírito Santo a nós. Precisamos glorificar a Deus no nosso corpo, irmãos. Para concluir, eu vou falar uma história que eu já falei algum tempo atrás aqui na igreja, uma ilustração, na verdade. Um homem morava numa casa num bosque. E esse homem era idólatra. E ele sentiu necessidade de fazer um ídolo do lar, fazer uma estátua, porque ele queria proteger a sua casa, e ele queria uma estátua colocada lá num lugar para proteger a sua casa. O que ele foi? Foi no bosque que ele morava, cortou uma árvore, e ele tinha um filho lá de uns 10 anos, que viu o pai indo no bosque, cortando a árvore, levando para o seu quintal, cortando a árvore em pedaços, fazendo lá, preparando, moldando o ídolo, preparando, e a criança ali do lado dele viu o ídolo sendo colocado na parede. E essa criança cresceu, ela amadureceu, se tornou um homem, casou-se, teve filhos, e o ídolo posto lá na parede. Ele viu a origem das coisas. Só que agora ele já é um adulto, ele tem os filhos dele. E os filhos dele começaram a crescer. Só que quando os filhos dele começaram a crescer, o ídolo já estava na parede. Já é a terceira geração. Então o ídolo está lá bem estabelecido. E essas crianças vivem como se aquele ídolo estivesse sempre lá. Eles não viram o ídolo sendo colocado na parede. Eles não viram o que o filho viu, o pai cortando a madeira. Para eles aquilo lá sempre existiu. A revolução sexual aconteceu na década de 1960. Eu nasci em 1978, já embarcando nisso. E quantas gerações vieram daqui para lá? Estamos falando de 50 anos. Estamos falando de 60 anos. Então, as gerações hoje já nascem com o ídolo da imoralidade sexual bem colocado na parede. E acham que é normal os filhos não respeitarem os pais, acham que é normal viver uma sexualidade desenfreada, acham que é normal fazer o que quiserem, porque a revolução sexual já estendeu seus tentáculos por muitos anos. Mas nós precisamos ser contraculturais. Falar, esse ídolo que está na parede, ele afronta o nosso Deus. Deus nos chama a glorificá-lo em nossos corpos. Deus nos chama a nos santificar e honrar ao Senhor no seu corpo. E a Bíblia é tão forte com isso, que Jesus Cristo morreu e entregou-se na cruz e sofreu no corpo para nos dar a salvação. Então, o maior exemplo que nós temos é do próprio Cristo, que não teve pecado e ainda assim morreu por mim e por você, para nos livrar dessa geração perversa. Livre-se dessa geração perversa. Abra os seus olhos. Cuidado com o que seu filho vê na televisão. Cuidado com o que seu filho vê nos aplicativos, no celular. Porque o padrão hoje é a imoralidade. Em outros tempos, você tinha que ficar atento, porque as coisas funcionavam mais ou menos bem e alguém fugia do padrão. Mas hoje em dia o padrão é a imoralidade, o padrão é a desonra aos pais. Uma época, eu assisti uns trechos de um desenhozinho, que as crianças começaram a gostar, mas foi cortado, porque é aquele Peppa Pig. Tínhamos 3 episódios, já deu para ver que o pai era um banana, desqualificado, humilhado por todo mundo, pelos filhos, pela mãe. Eu não vou deixar meu filho falar, daqui a pouco ele está fazendo comigo o que a Peppa faz com o pai dela. E tantos outros, irmãos. Ou aquele, não lembro qual é o nome agora, tem um lá que tem vários, a lista é grande. Mas tem um que tem musiquinhas de criança bem bonitinhas. Um dia eu vi uma musiquinha lá com uma entidade tipo um Zé Pilintra, dançando de samba. Justamente. E o pessoal já, não, mas é só um malandro. Que malandro? Vou querer malandro, meu filho vendo coisa de malandro, tá maluco? Então, assim, esse é o padrão, irmãos. A gente tem que estar com os olhos muito atentos, porque se você desviar um pouquinho, facilmente seu filho vai ser tragado, e você também, e eu também, pela maré impetuosa dos dias em que vivemos. E o que isso tem a ver com o 7º mandamento? Deus continua ordenando aos seus filhos, que somos nós, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, a preservarmos o casamento, preservarmos a família e vivermos para a glória de Deus e glorificarmos a Deus no nosso corpo, porque nós fomos comprados por preço. E qual foi o preço? O sangue de Jesus que morreu em nosso lugar. Então, meu irmão, a guerra é grande. A luta é intensa. Porque o ídolo está lá já há 5 décadas, que o ídolo está colocado na parede. Então, a gente precisa ter um movimento de resistência e de se levantar, senão você e sua família serão tragados. E é muito triste. Eu que trabalhei com jovens muitos anos, quando você chega para um pai que
criou um filho na igreja, e quando o filho tem 18, 20 anos, eu não sei o que aconteceu, meu filho é ateu, meu filho está com conflitos na sua sexualidade, meu filho se declarou homossexual, se declarou pansexual, tem essa maluquice toda agora. Ah, meu filho se disse trans, meu filho está se envolvendo com isso. É muito triste, irmãos. Tem pais que são zelosos, batalham pelos filhos e ainda vivem essa dor. Mas que, pelo menos, você tenha a paz que você está batalhando pela sua família. E que Deus nos preserve e nos guarde. Vamos orar. Feche seus olhos.